Olá, meu nome é Isabela Piscinin, eu sou pneumologista pediátrica e médica responsável pelo Serviço de Assistência Integral à Criança Traqueostomizada, que é desenvolvido no Hospital Infantil João Paulo II da Rede FEMIC. Antes de iniciarmos a abordagem do conteúdo, é importante dizer que o manejo da traqueostomia deve ser feito com o uso de EPIs completos: gorro, máscara N95 ou PFF2, óculos ou face shield, capote impermeável e propés. O objetivo dessa aula é auxiliar na condução das complicações potencialmente fatais relacionadas à traqueostomia na infância, como obstrução e decanulação acidental, com demonstrações práticas, bem como fornecer informações importantes em relação ao manejo da traqueostomia, tais como troca de cânula, tipos de cânulas mais frequentemente utilizadas e uma proposta de acompanhamento das crianças após a realização da traqueostomia. Para a abordagem dessa complicação, vamos precisar de ambu, sonda de aspiração, ampola de soro fisiológico, seringa de 5 ml, tubo orotraqueal sem balonete, meio calibre menor ao da cânula em uso. A obstrução da cânula de traqueostomia é suspeitada quando não é possível progredir a sonda de aspiração, que deverá estar conectada ao aspirador. Neste momento, a criança provavelmente vai apresentar algum grau de desconforto respiratório, cianose, dispneia e agitação, a depender também do grau de obstrução das vias aéreas superiores. Primeira medida, manter a calma e tentar inserir a sonda de aspiração novamente. Caso não seja possível, deveremos recorrer ao uso do ambu, com 3 suspiros seriados, 1, 2, 3, para tentar deslocar o plug mucoso que está causando a obstrução. Se ainda assim não for possível progredir a sonda, devemos instilar soro fisiológico em jato, utilizar o ambu mais uma vez com 3 suspiros, e tentar aspirar pela última vez. Se não for possível progredir a sonda, este é o momento de tomar uma outra decisão. Devemos retirar a cânula e promover a inserção do tubo orotraqueal 3 dedos. Isso porque a manobra de recolocação de uma nova cânula ela é mais complexa, para garantir a colinearidade com a traqueia, e nós vamos falar disso num tópico posterior. Já o tubo ele pode ser inserido em qualquer posição, e isso vai evitar a evolução para uma parada cardiorrespiratória, que é o nosso maior temor. Então a cânula deverá ser retirada, uma vez que ela está obstruída, e o tubo deverá ser inserido aproximadamente 3 dedos. Neste momento, a criança está com a via aérea garantida. Ela volta a respirar. E então, o médico com maior habilidade no manejo de vias aéreas que estiver presente no hospital deve ser acionado para promover a colocação da nova cânula, enquanto a criança permanecer contida e o tubo seguro no lugar. Caso o paciente faça uso de uma cânula com cuff, o mesmo deve ser esvaziado antes de ser feita a retirada da cânula e a inserção do tubo traqueal, conforme falado. Para a abordagem dessa complicação, vamos precisar de um tubo orotraqueal meio calibre menor do que a cânula em uso. Os principais riscos para a decanulação acidental são fixação frouxa, velcro com pouca aderência,
agitação da criança no momento da troca de fixação ou higienização da região periostomia. Diante de uma decanulação acidental, devemos manter a calma e focar no reestabelecimento da via aérea. Como já comentamos anteriormente, a forma mais prática e segura de reestabelecer essa via aérea é inserir 3 dedos do tubo orotraqueal. Uma vez que o tubo esteja posicionado e o paciente fora da urgência e sem risco de evoluir para uma parada cardiorrespiratória, o médico mais apto a reestabelecer a via aérea definitiva com a colocação da nova cânula deverá ser acionado. É essencial que a equipe médica esteja apta à realização da troca da cânula de traqueostomia. Abordaremos a seguir a realização da troca de cânula sem cuff e a seguir a realização da troca de cânula com cuff. Para isso, vamos precisar cânula do mesmo calibre utilizada pelo paciente, tubo orotraqueal sem cuff, meio calibre menor em relação à cânula usada pelo paciente, gaze, xilocaína gel 2%, fixação de cânula adequada ao paciente e coxim. Para a troca de cânula, o médico deve se posicionar idealmente na cabeceira do leito e devemos garantir uma discreta hiperextensão do pescoço. Isso pode ser obtido com a colocação de um coxim abaixo dos ombros. Algum responsável pelo paciente, um familiar ou membro de equipe, deverá realizar a contenção da criança. E um outro profissional deverá ser acionado para fazer a retirada da cânula de traqueostomia. A nova cânula deve ser inserida respeitando-se a seguinte manobra: inserção lateralizada e a seguir ela deve ser retificada para garantir a colinearidade com a traqueia. É válido que a cânula a ser inserida seja lubrificada com xilocaína em gel para facilitar a introdução da mesma. Se houver dificuldade na inserção da nova cânula, o tubo orotraqueal deve ser inserido e a equipe médica deve discutir a necessidade de sedação ou inserção de cânula meio calibre menor. Caso o paciente faça uso de uma cânula com cuff, deve-se proceder à aspiração das vias aéreas, na sequência traqueostomia, nariz e boca, para a remoção da secreção que puder estar acumulada em cima do balonete. A seguir, deve-se retirar o ar do cuff da cânula a ser inserida e da cânula em uso pelo paciente. Na sequência, iremos realizar a troca conforme já explicado anteriormente. Pode haver maior resistência à inserção da cânula com balonete. Neste caso, pode ser válido usar um tubo orotraqueal menor de guia para auxiliar na colocação da cânula e evitar o falso pertuito. O cuff deve ser insuflado com volume de ar previamente estabelecido pela equipe da fisioterapia, com auxílio do cufômetro, de forma que não seja ultrapassada a pressão de segurança de 20 cm de água. Após a realização da troca da traqueostomia, deverá ser feita a fixação da cânula, deixando-se apenas um dedo de folga, para evitar a decanulação acidental. O próximo passo será demonstrar brevemente os tipos de cânula mais comumente utilizadas. As cânulas de PVC siliconizadas, sem cuff e com cuff, as cânulas plásticas, sem cuff e com cuff, as cânulas metálicas, o modelo Bieszewski e, finalmente, as cânulas plásticas de adultos. Há muitas dúvidas em relação ao tipo de cânula a ser utilizada na faixa etária pediátrica. A primeira diretriz brasileira de assistência à criança com traqueostomia recomenda que devem ser utilizadas cânulas biocompatíveis, de PVC siliconizado ou as cânulas plásticas. Esse mesmo consenso recomenda que, em hipótese alguma, seja utilizada as cânulas metálicas, devido à sua rigidez, baixa biocompatibilidade e o risco de lesão traqueal.
Além disso, esse tipo de cânula não dispõe de conexão universal, o que dificulta a utilização do ambu em caso de necessidade de reanimação. Seria necessário, nesse caso, o uso de um dispositivo improvisado, o que devemos evitar ao máximo. As cânulas plásticas de adulto podem ser eventualmente utilizadas em adolescentes, e elas dispõem de uma intercânula ou macho, que facilita a higienização. Infelizmente, por terem um diâmetro interno muito grande, a sua utilização na faixa etária pediátrica é praticamente inviável. O único modelo de cânula pediátrica que dispõe de intercânula é o modelo Bieszałski. No entanto, essa cânula é restrita a crianças que já estão em desmame de traqueostomia ou com processo de decanulação bem definido, uma vez que há um afunilamento na extremidade distal, o que dificulta a entrada do ar. Por fim, iremos comentar sobre alguns aspectos importantes na continuidade da assistência à criança traqueostomizada. Devemos ressaltar que a permanência da criança no CTI após a realização da traqueostomia deve ser em torno de 5 a 7 dias, desde que não haja outras demandas clínicas, claro. É importante dizer que o fio de reparo pode ser usado para ser tracionado no pós-operatório imediato e nos primeiros dias após a realização da traqueostomia para facilitar a reinserção da cânula em caso de decanulação acidental. Deve-se providenciar a primeira troca de cânula com a retirada dos fios de reparo 15 dias após a realização da traqueostomia, e isso deve ser feito pela equipe cirúrgica responsável pelo procedimento. Por fim, toda criança traqueostomizada deverá ser idealmente encaminhada a um serviço de assistência integral, para que seja feito um plano assistencial, uma definição do plano de acompanhamento, com a possibilidade ou não de decanulação, e para que seja viabilizada a troca de cânula a cada 3 meses ou antes, se necessário.